just wanna speak the name of Jesus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Irmãos, vou me apresentar. Eu me chamo Diácono Hudson. Estou aqui para ministrar a palavra do Senhor. E junto nós vamos meditar no livro do Senhor, no Evangelho de Mateus. Mateus 15, 21. Vamos ler a palavra do Senhor. Saindo dali Jesus para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela foi curada. Amém, irmãos? Pode tomar assento? Hoje, irmãos, nós vamos meditar numa passagem. A passagem que eu acho que todos aqui já ouviram uma pregação sobre a mulher cananeia. Mas esta noite eu quero trazer algumas atitudes, 6 atitudes que a mulher cananeia teve para com Cristo, que fizeram a vida dela ser mudada, ou a vida da filha dela ser mudada. E que se nós colocarmos em prática na nossa vida diária e cotidiana, nós teremos a nossa vida mudada. O nosso milagre será alcançado. A nossa petição será respondida. Se colocarmos o que eu vou falar aqui, irmãos, na nossa vida cotidiana, na nossa vida cristã, impossível você não ser respondido diante do Mestre. Pois bem, irmãos, a Bíblia ela vai falar de dezenas de mulheres que fizeram algo diferente, alcançaram um milagre, fizeram algo grandioso. Muitas têm nome. Por exemplo, Ana, mulher estéril, que suplicou com todas as suas forças por um filho e foi respondida. Nós temos Débora, profetisa e juíza de Israel, que batalhou e ganhou a guerra contra um exército muito mais poderoso e mais equipado. Jael, uma mulher habitante de tenda, que feriu um dos inimigos de Israel e o matou. Nós temos várias mulheres e outras anônimas, que elas fizeram algo diferente, mas a Bíblia não dá o nome dela. Por exemplo, acabamos de ler na abertura do culto, a mulher samaritana. Uma mulher que foi ao encontro de Cristo, teve a sua vida mudada e ela volta para a cidade, vai evangelizar. Olha, vem ver Cristo, vem ver, olha, não é esse o Cristo que nós estamos esperando? Nós temos a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que teve a vida completamente mudada depois de 12 anos de sofrimento. Qual é o nome dela? Não sei, a mulher do fluxo de sangue. E nós temos também a mulher cananeia, uma mulher anônima, a Bíblia não vai falar o nome dela, mas também que ela teve uma importância, não é à toa que ela está na Bíblia. Pois bem, irmãos, é uma mulher cananeia, como eu bem falei. Isso significa o quê? Que ela era gentia. Ela não era da linhagem de Abraão. Ela era gentia, não era judeia. Tá? Por isso que mais para frente Jesus ele vai falar assim, olha, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ali é uma metáfora que Jesus está usando para comparar os filhos, a nação de Israel, e os cachorrinhos são todos os outros povos, inclusive eu e você. Já que não somos judeus, nós somos gentios. Era como se Cristo estivesse comparando todas as outras nações a cachorrinhos.
Parece duro, né? Quando nós olhamos assim, Jesus me comparando a cachorrinho, como é que é no dia de hoje? Quem você pensa que é para me chamar de cachorro? Se um pastor falasse assim, entrasse uma pessoa que não é da Verbo Divino, vamos dizer assim, falasse assim, olha, não é lícito eu deixar de ouvir os meus membros e ouvir os estranhos. Como é que é? Eu vim aqui de visitante e ainda me chama de estranho, não chamou nem de cachorro, só de estranho. Só que quando nós olhamos para a vida da mulher e a atitude da mulher, é totalmente diferente. E por isso que ela foi alcançada. Primeiro, irmãos, vamos entrar na pregação. Primeira atitude que a mulher tomou, ela vai ao encontro de Cristo, de Jesus, muito bem. Olha só, irmãos. Todos aqueles que estão necessitados, eles vão ao de encontro alguém que pode atender, curar a sua necessidade. Irmãos, se você está necessitado, vá de encontro a quem pode te curar. Não vá para o Facebook, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Vou para o Instagram, vou postar, porque ninguém... Quem está necessitado clama por ajuda. Ei, eu preciso de ajuda. Alguém pode estender a mão? Eu, Hudson, eu não ofereço ajuda. Irmão, você é cristão dizendo que você não oferece ajuda? Não. Mas eu também não nego ajuda. Se alguém eu pedir ajuda para mim, eu estendo a mão com todo o prazer, todas as minhas forças e ajudo. Mas eu oferecer, eu não ofereço mais. Eu tive algumas experiências e eu aprendi que quando a pessoa está necessitada, ela pede ajuda. Não é eu que tenho que oferecer. Eu não tenho obrigação de oferecer. Eu tive algumas experiências que eu fui oferecer e ainda saí como errado. Eu falei, Jesus, agora a partir de hoje, eu como cristão, eu não vou negar nunca ajuda. Se eu puder fazer, eu faço com todas as minhas forças. Mas, ao oferecer ajuda, porque quem está necessitado clama, eu preciso de ajuda. Estenda sua mão para me ajudar. Amém, irmãos? Como cristão, nós temos o papel de estender e ajudar. E a mulher, ela foi ao encontro de Cristo. Interessante que no Evangelho de Marcos vai dizer que Cristo ele vai até essas terras de Sidom, porque ele queria ficar reservado, ele não queria que ninguém fosse encontro com ele. Cristo ele já tinha tido muitos embates com os fariseus, escribas, doutores da lei. Falava uma coisa e fazia outra. E Cristo ele resolve ter um momento particular, reservado. E ele vai até essa terra. E aí a mulher fica sabendo de alguma forma, irmãos, onde estava Cristo. E foi até ele. Quando eu preciso de ajuda, a melhor ajuda que você vai ter é ir ao encontro do mestre, irmãos. Não tem ninguém que foi ao encontro do mestre e voltou de mãos vazias. Ninguém. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos padecendo. E ela ouve falar que o mestre iria passar. Ela ficou parada na janela esperando? Não, ela foi até o encontro dele. E ela teve a vida mudada. Trazendo para os dias de hoje, como que eu vou ao encontro do mestre? Orando. Tem uma melhor coisa de você encontrar um mestre de joelho, orando, clamando? O que mais? Jejuando. Adorando. São estas formas que me levam até o encontro de Cristo. Então, primeira atitude. É uma atitude de que a pessoa vai ao encontro. E Cristo é tão, irmãos, educado, o Espírito Santo é tão educado, que para ele trabalhar na minha vida, eu preciso convidá-lo. Eu preciso abrir a porta do meu coração e dizer, Jesus, trabalhe em minha vida, socorre-me. Lembra da passagem que fala assim, eis que estou à porta, se alguém abrir... Para quem que ele falou essa passagem? Foi para a nação gentílica? Foi para os povos
os povos pagãos. Isso foi para a igreja. Uma das igrejas lá de Apocalipse. Perceba-se que mesmo quando a pessoa está na igreja, ela precisa dar legalidade, abrir o coração, para que Cristo trabalhe. Então a primeira atitude da mulher, ela vai ao encontro de Cristo. Depois, irmãos, olha só, no versículo 22 diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas calma aí. Quem estava precisando era ela ou a filha? A filha. O certo não era ela dizer assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada? Não era o certo. A segunda atitude que eu vejo da mulher, intercessão. O que é intercessão, irmãos? É eu me colocar no lugar do outro, sentindo o que ele sente. Eu sofrer dores, não por causa de mim, mas por causa que meu irmão está sofrendo. Eu sofrer dores de parto, sem ter filho. Intercessão é o colocar. Sabe aquela passagem que fala: alegrar com os que alegram, chorais com os que choram? Isso é intercessão. É o chorar. Ó, irmão Cirino, você está precisando, você está passando por um momento de dor, é eu sentir na pele o seu momento de dor, porque eu estou intercedendo por o Senhor. Isso é intercessão. Só que é um ministério que não traz status. Ninguém fica conhecido, olha, Edson, o intercessor. É um ministério que ninguém pede. Eu nunca vi dizendo, olha, Jesus, eu quero o ministério da intercessão. É um ministério que ninguém grava CD, ninguém põe banner. É um ministério oculto. A pessoa não está em cima dos púlpitos, muitas vezes, está na nave da igreja, mas que a igreja carece de intercessores e intercessores, irmãos. Às vezes, quando as pessoas falam assim, olha, lá no céu vai haver muitas surpresas. Sabe aquelas vezes que, vou me colocar no lugar, que eu preguei, e aí de repente eu prego, e aí Cristo salva 5, 10 pessoas. E aí eu fico, oh glória, Jesus só me usou para salvar a vida de 10, 5, 15 pessoas. Só que quando chegar lá no céu, às vezes os créditos dessas 10, 15 pessoas não serão meus. Será da irmã e do irmão, que passou a vida toda intercedendo por aquelas vidas. Por isso que vai haver muitas surpresas. Está aí um grande ministério que a igreja precisa, de intercessão. Via de regra, quem tem esse ministério não pediu. Não fala que tem. Eu sou intercessora. A igreja reconhece. E aquela mulher, a segunda atitude que ela tem é interceder pela vida da filha. Então a segunda atitude, irmãos, interceder, olha só, quando você intercede pela vida do seu irmão, Deus cuida da tua, irmão. Não precisa só pedir pela sua vida, não. Jó passou tudo o que passou. Quando foi que Jó teve a vida mudada? Quando ele começou a orar pelos amigos. Aleluia. Então, a vida de Jó começou a ser mudada quando ele intercedeu pelos seus amigos, porque Deus começou a cuidar de Jó a partir daquele momento. Então, a intercessão é isso, é eu sentir a dor do meu próximo, orar e interceder para que Deus dê vitória a ele, enquanto Deus está cuidando de mim. Esse é o ministério de intercessão. Então, a segunda atitude, ela intercedeu. Terceira, irmãos,
aprender a conviver com o silêncio de Deus. E é muito difícil isso. Wesley, conviver com o silêncio de um amigo é difícil demais. Você fica imaginando 1001 coisas. Agora, conviver com o silêncio de Deus, irmão, é mais difícil ainda e precisamos conviver. Interessante que, olha só, quando ela fala, olha, Senhor, tem misericórdia de mim porque minha filha está endemoniada, mas aí Jesus, ele não respondeu palavra. Isso quer dizer o quê? Que Jesus ficou em silêncio. Só que o silêncio de Deus não é sinal de abandono. Aleluia. O silêncio de Deus não é sinal que você está sozinho nessa peleja. O silêncio de Deus não é sinal que Deus te largou. O silêncio de Deus continua dizendo que Deus está trabalhando para uma surpresa maior para você. Deus, ele não precisa ficar dando satisfação o que ele faz ou o que deixou de fazer na minha vida. Mesmo Deus em silêncio, ele continua trabalhando, irmãos. Você acha que Deus, ele fala todo dia comigo? Você acha que Deus, ele fala com um grande profeta, um homem usado por Deus? Todo dia Deus fala com ele. Deus pode usar ele para falar com outros, mas com ele às vezes Deus nem fala. Você acha que todo dia Deus falava com Elias, com Moisés? Olha só, um homem mais íntimo de Deus do que Moisés. Não era todo dia que Deus falava com Moisés. Mas eu vou dizer que Deus não trabalhava na vida de Moisés. Eu preciso aprender a conviver com esse silêncio, irmãos. É muito difícil. É difícil, mas eu preciso conviver e ter a certeza. Deus, o Senhor não está falando comigo, mas eu sei que o Senhor está trabalhando ao meu favor. A minha causa eu entreguei na sua mão, Senhor. E eu sei que no fim o Senhor me dará a vitória. Eu olho para um lado e não vejo ninguém, mas eu sei que o Senhor está ao meu lado. Senhor, não tem ninguém para que eu venha me desabafar, mas o Senhor está ao meu lado. E aí Deus está ouvindo, irmãos. Ele ouve e não fala nada. Eu preciso aprender a conviver com esse silêncio. Ele deu um silêncio na mulher. A mulher clamando, pedindo pela vida dela, gritando atrás dele. E ele em silêncio. Ela poderia voltar para casa, falar, me ignorou. Não falou comigo, estou aqui gritando. Mas não foi essa a atitude da mulher. Então a primeira, vá ao encontro de Jesus. Segunda, interceda. Depois, aprenda a conviver com o silêncio de Deus. Quarto, aprenda a lidar com os obstáculos. Irmãos, não temos bênção sem dificuldade. Não vamos ter bênção sem desertos, sem vales, sem tempestades. Você quer uma bênção? Se prepara, porque vai ser luta. Não tem, é impossível, irmãos. Você acha que é moleza? É só pedir que Cristo realiza, sem passar por nada? Interessante que, às vezes, as dificuldades surgem de pessoas que menos esperávamos. Às vezes a gente vai passar por dificuldade e eu falo assim, olha, eu tenho certeza que eu vou passar pela dificuldade, o Edson ele vai me ajudar. E às vezes é a pessoa que se levanta como um obstáculo na minha vida. Porque olha só, irmãos, quem foi que se levantou contra o obstáculo na vida daquela mulher? Os discípulos. Talvez era alguém que ela imaginou e falou assim, não, eu sei que os discípulos eles vão me apoiar. De repente vão falar, Jesus, olha, atende a mulher lá, vão interceder pela vida dela. Só que os discípulos falam, Senhor, olha lá, repreenda e manda embora. Dispensa ela.
E precisamos aprender com esse tipo de situação na nossa vida, conviver com esse tipo de situação na nossa vida. Nem todo mundo vai nos abraçar e falar, irmão, estou contigo, bora, tamo junto. Nem todo mundo vai dizer assim, irmãos. E às vezes são pessoas que quando a gente acaba de orar, com a certeza da nossa vitória, vem um e fala, ih, é pra quê? Pro seu esposo? Isso aí nem o sangue tem jeito. Ixi, é pro seu filho? Aí é só caixão ou cadeia. Às vezes a pessoa aqui, ó, do nosso ciclo. Às vezes a gente levanta de uma oração, precisando de uma palavra de incentivo, falar, irmão, você está orando por esta causa, olha, continua, ora, jejua, porque Deus ele vai atender. E às vezes são pessoas que olham e que querem só nos desanimar, jogar para baixo. E precisamos a conviver e a lidar e passar por cima desse obstáculo. Fala, Jesus, ele falou uma coisa, mas a última palavra vem de ti e eu espero em ti. Aleluia! Glória a Deus! O médico está falando uma coisa, Jesus, mas a última palavra é de ti, porque o Senhor é médico dos médicos. O juiz julgou minha causa e falou uma coisa, mas Jesus, o Senhor é juiz dos juízes e a última palavra vem de ti. É isso, irmãos. Aprender a conviver com os obstáculos e vencê-los. Porque vocês nunca estarão sozinhos. Nunca, irmãos. Quinta atitude. Clame. Tá difícil. É muitos obstáculos. É muitas dificuldades. Clame. A mulher gritava. Até os discípulos falam, gritando atrás de nós. Ela gritava, Jesus, minha filha, Jesus. Atende a minha filha. Clame, irmãos. Enquanto Cristo não parar e falar assim, ó, para, igual falou para Paulo, ó, Jesus, ó, Paulo, já basta. Minha graça te basta. Enquanto Jesus não falar, a minha graça te basta, clame, peça mesmo. Não desista, irmãos. Ainda que o homem tenha dito coisas ao contrário, continue clamando. Ainda que a família tenha dito coisas ao contrário, continue clamando. Clame ao Senhor, rasgue os corações. O cego de Jericó. A palavra de Deus vai dizer que quando ele ouve a multidão e de repente alguém fala, é Jesus. Ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas, ô cego, cala a boca aí. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ô Bartimeu, ele não vai te atender. Você é cego. Jesus! E quanto mais as pessoas falavam para ele parar, mais alto ele clamava. E assim temos que ser. Quanto mais as pessoas dizem não vai dar certo, não vai conseguir, mais eu clamo, mais eu empenho nas orações, no jejum. E eu sei que a última palavra vem de Deus. Aleluia! Rasgue os corações, não as vestes, como os fariseus faziam. Antigamente, quando ia clamar ao Senhor, como um sinal que a pessoa estava rasgada, quebrantada, rasgava-se as vestes. E aí os fariseus começam a rasgar as vestes, mas com os corações duros, fechados. Por isso que precisamos rasgar os nossos corações. Está com o coração quebrantado, clamando, mas com o coração quebrantado. Aleluia. E eu já estou encaminhando para o final. E a sexta e última atitude da mulher. Ela adora, mesmo quando tudo parecia perdido. É tão fácil adorar depois que o mar se abre. É tão fácil adorar depois que o Jordão se abre. Como é fácil adorar com portas abertas.
É fácil adorar em meio à saúde plena, adorar com nossas finanças ótimas. Só que a adoração, ela não tem condição. Às vezes condicionamos a adorar porque estamos felizes. Olha, eu consegui uma bênção, agora eu vou adorar. Ah, as portas estão abertas, agora eu vou adorar. Ah, o mar se abriu, então agora eu vou adorar. Mas quem foi que disse que para adorar eu preciso ter essas condições? Quem foi que disse? A Bíblia não diz. Adore somente quando vocês estiverem felizes. Adore somente quando as suas preces, suas orações forem atendidas. Não, a Bíblia não diz isso. Adorar é independente das circunstâncias. O mar não se abriu ainda, mas eu estou adorando. O Jordão não abriu ainda, mas eu estou adorando. A porta não foi aberta, mas Jesus, eu estou te adorando. A minha saúde não está plena ainda, mas Jesus, eu estou te adorando. Aleluia! Porque adoração não é porque o Cristo pode fazer por você. Adoração é pelo que Ele é. E o que Ele é na sua vida? Habacuque, ele vai falar muito bem isso. Ô Lucas, põe para mim Habacuque, capítulo 3, 17. Olha o que é adoração. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia, isto é adoração. Mesmo tudo dando errado, Jesus, eu ainda alegro em ti, te adoro. Interessante, irmãos, que no 24, Jesus responde e diz assim: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo assim, olha, eu fui enviado à nação de Israel. Jesus está dizendo isso. Então, chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre. Mesmo Jesus falando assim, olha, é como se Jesus estivesse parafraseando, eu não vou te atender. A minha prioridade aqui é a nação de Israel. E a Bíblia vai dizer que mesmo ela, mesmo Jesus falando isso para ela, ela o adora. E mais, irmãos, mesmo ela adorando, Jesus vai falar assim, ó, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus falando assim, olha, não vou atender você. E além dele falar, não vou atender você, ele dá uma rasteira assim, que era para ela pegar e falar assim, então tá bom, chega, já me humilhei demais. Se fosse nos dias de hoje, a primeira esnobada, como vamos dizer, trazer para nossa linguagem, a primeira esnobada da pessoa, a gente, então tá bom, deixa ele para lá e eu para cá. Primeiro silêncio dela, tá me ignorando. Mas mesmo ela passando pelo silêncio, mesmo ela, Jesus falando que não ia atendê-la, chamando de cachorrinha, ela o adora. Porque ela entendia que ela necessitava da adoração. E através da adoração ela poderia conseguir o que ela foi ali fazer. Mesmo ela sendo comparada às cachorrinhas. Olha só, irmãos, ela foi tão sábia, que ela entrou na metáfora de Cristo. Quando Cristo fala assim, olha, não é lícito deixar a mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E aí ela disse assim, Senhor,
também aos cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outra palavra, ela fala: Senhor, eu não quero o prato principal, a sobra, o que ninguém quer, dá para mim. Olha só, irmãos, a sabedoria da mulher. Então a primeira, vá ao encontro do mestre. Segunda, interceda. Enquanto você intercede pelo seu irmão, Deus cuida de você. Aprenda a conviver com o silêncio de Deus. Porque silêncio de Deus não é desaprovação, não é abandono. Ele está trabalhando. Ele não precisa dar satisfação a você. Depois, aprenda a lidar com os obstáculos. Você vai enfrentar obstáculos fora da igreja, dentro da igreja, no trabalho, na família, todas as suas áreas. Obstáculos sentimentais, espirituais, psicológicos. Muitos obstáculos nós vamos enfrentar. Então aprenda a vencê-los. Clame. Quinta atitude, clame. Está difícil? Clama. Eu adoro e clamo. Clamo e adoro. Adoro e clamo, clamo e adoro. E a sexta e última atitude para essa mulher. Adore, independente das circunstâncias. Independente do que você está vendo. Às vezes, nós somos seres limitados. E nós olhamos para a nossa situação e falamos assim: ah, Jesus, está tão difícil que eu não consigo nem enxergar o que o Senhor prometeu para a minha vida. Jesus, as minhas circunstâncias é tão difícil que eu não consigo nem imaginar como seria se o que o Senhor prometeu a realizasse. Mas Jesus prometeu, descansa no Senhor. Continue clamando. Tenha essas atitudes na sua vida cotidiana, diária de cristão. Se você está necessitado, clame, Jesus. Sabe como Pedro fez? Quando ele entrou sobre a água e aí começou a afundar. Jesus, socorre-me, estenda a tua mão. Vá ao encontro com Cristo. Clame, adore, independente da sua situação que você está passando. Adoração, irmão, muda o coração de Deus. Adoração, ele muda a sentença de Deus às vezes. Os ninivitas foram sentenciados à morte. Começaram a adorar, jejuar e orar a Deus. Deus mudou a sentença dos ninivitas. Agora eu e você estamos na melhor situação do que os ninivitas e do que essa mulher. Hoje nós podemos chamar Igreja do Senhor. E a Igreja do Senhor, irmãos, Deus tem um cuidado especial. Deus tem uma atenção que Ele dá para a igreja que Ele não dá para o mundo. Então hoje você está melhor colocado, vamos dizer assim, do que a mulher cananeia. A mulher cananeia não tinha intercessor. Nós temos um chamado Espírito Santo de Deus. E está a todo momento intercedendo por nós. Hoje nós temos um ajudador fiel. Alguém que não desampara. Então, assim como essa mulher teve essas atitudes, tem essa atitude. Que você vai ter a sua vida mudada. Irmãos, eu não estou precisando de nada. Glória a Deus por isso. Você está passando um momento de bonança. Mas adore o Senhor. A minha mesa está farta, eu adoro o Senhor. A minha mesa está sem nada. Eu adoro o Senhor. Eu passei por um momento de... Todo casal ele passa, irmãos. Eu li um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele vai falar sobre finanças. Ele vai falar que ele fez uma pesquisa que durante, acho que o 7º ano de casamento, o casal ele vai passar por uma situação financeira
difícil. Às vezes 7, às vezes 8, às vezes 6, mas é mais ou menos esse tempo. E aí, eu não fui diferente. Eu acho que quando a gente tinha uns 7 anos de casados, Miguel não era nem nascido, a gente passou por um momento de aperto financeiro muito grande. E aí eu lembro que eu ia na janela, olhava para o céu assim, 3 horas da manhã. Ia na janela da cozinha, Senhor, tu tá vendo a minha situação. E chorava, Jesus, muda a minha situação. Aí ia para a janela da sala, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Eu sei que no fim o Senhor vai mudar a minha situação, mas eu estou aqui te louvando. E louvava ao Senhor os hinos da harpa. E chorava. E Deus, Ele mudou a minha vida, irmãos. Isto é orar independente, isso é adorar independente da situação que você está vivendo. Adore o Senhor, que eu tenho certeza que Deus há de realizar o que você necessita. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.